Olha lá, nosso objetivo hoje é falar um pouco mais sobre circunferência para a gente poder fechar esse conceito e avançarmos com os conteúdos. Bem, nos nossos últimos encontros, virtuais, eu mandei para vocês alguns links sobre circunferência, a gente acompanhou algumas aulas também do EducaPE, mas aí diante de algumas dificuldades eu gostaria de reforçar esse assunto do meu jeitinho. Então, inicialmente, quando a gente fala de circunferência, a gente está falando de um lugar geométrico onde existem infinitos pontos equidistantes a um determinado centro. E a distância entre esses pontos e o centro é sempre chamada de raio. E aí a equação da circunferência, ela é bem tranquila pra gente, porque ela parte lá da distância de dois pontos. Eu acho que alguns de vocês ainda devem se recordar quando a gente estava em sala de aula, nas nossas aulas presenciais, que a gente estava estudando distância de dois pontos, eu disse, minha gente, memoriza distância de dois pontos, porque a gente vai usar bastante em um próximo assunto, e esse assunto é equação de circunferência. Primeiro a gente precisa lembrar que a distância de quaisquer dois pontos, sei lá, ponto A e B, é sempre igual a raiz de variação de x. O que é variação de x? Você lembra? X final menos x inicial, beleza, entre parênteses, ao quadrado, depois mais y final menos y inicial ao quadrado. Então, se eu tenho dois pontos quaisquer, a distância entre esses dois pontos é raiz de variação de x ao quadrado, ou seja, x final menos inicial ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, ou seja, y final menos inicial ao quadrado. E o que é que isso tem a ver com circunferência? Como eu disse a vocês, a circunferência é um lugar geométrico onde possui infinitos pontos equidistantes a um centro. Então, pontos equidistantes a um centro. Então, se eu tiver esse ponto aqui, a distância desse ponto ao centro vai ser a mesma distância desse ponto aqui para o meu centro, que vai ser a mesma distância desse ponto aqui para meu centro, que vai ser a mesma distância desse ponto aqui para meu centro. E essa distância a gente chama de raio. Então, se eu pegar um ponto qualquer que pertence à circunferência, que está na circunferência, e calcular a distância desse ponto para o centro, a gente vai ter o nosso raio. E aí, eu, Cida, normalmente chamo o centro de x0, y0. E esse ponto qualquer, pode ser qualquer ponto, tá? Desde que esteja na circunferência, vou chamar ele de P aqui, x e y. Então, a gente sabe que a distância desse ponto, que é o centro, até esse ponto, que pertence à circunferência, é igual ao nosso raio. E a distância de dois pontos, a gente já sabe calcular. É raiz de x final menos inicial ao quadrado, mais y final menos inicial ao quadrado. Ou seja, o raio é igual a essa fórmula aqui, porque o raio é a distância entre esse ponto e esse aqui. Acompanhou? Então, meu raio é igual a raiz de x final menos inicial ao quadrado mais y final menos inicial ao quadrado. Eu posso organizar isso aqui para dar cara à minha equação da circunferência. Então, essa partezinha aqui eu vou anotar no começo. X final menos inicial ao quadrado, y final menos inicial ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Lembrando que cada partezinha está elevada ao quadrado. Isso é igual ao raio. Agora, vem cá. Você viu que a fórmula de equação da circunferência está se parecendo com isso aqui, mas não está exatamente igual. A gente ainda precisa fazer um ajustezinho, um pequeno ajuste, na verdade. Tá vendo essa raiz aqui? Lembra que o oposto da radiciação é a potenciação? Então, eu posso pegar isso aqui, elevar ao quadrado. O que eu faço de um lado da igualdade, sou obrigada a fazer do outro. Vou elevar isso aqui ao quadrado. Como aqui é raiz quadrada e eu elevei ao quadrado, eu posso retirar a raiz. Então, eu fico com x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aqui eu não simplifico nada porque eu não tenho raiz, certo? Então, isso aqui é a nossa equação reduzida da circunferência. E o que é que eu preciso para trabalhar com a circunferência? Eu preciso do centro, ou seja, eu preciso de x0 e y0,
E eu preciso do raio. Então, eu preciso do centro, que é x0, y0, e preciso do raio. Com essas duas informações, apenas essas duas informações, eu consigo apresentar a minha equação reduzida.